Agora, quando nós falamos da espiritualidade e da palavra de Deus, a espiritualidade da Sagrada Escritura, nós temos que destacar, meus queridos, que dentre várias formas de fazer esta vivência, nós temos a leitura orante da Sagrada Escritura. Quando nós falamos da leitura orante, é importante nós destacarmos alguns pontos. Primeiro, a leitura orante, ela é uma prática espiritual que trabalha com a Sagrada Escritura. Segundo, a leitura orante, ela é não apenas um método de oração, mas uma forma de oração. Por que você fala, vocês podem me perguntar, Vanessa, que a leitura orante não é somente um método de oração? Porque o que é um método? É um caminho que me permite orar. Então, por exemplo, um método de oração. Eu sento, paro, reflito, leio, reflito, rezo e termino. Isso é um método de oração. O método de oração ele tem partes muito fixas que faz com que você tenha que caminhá-las para terminar a sua oração. Isso esvazia o processo de oração, principalmente quando nós falamos da leitura orante. Portanto, resgatando o primeiro processo, a leitura orante ela é uma forma de oração que contempla em si a Sagrada Escritura, mas que possui toda uma concepção teológica que está por trás dela e que nos faz resgatar o que nós vimos no nosso segundo vídeo, que fala sobre leitura, espiritualidade, a palavra de Deus, que é o princípio básico da experiência da leitura, da oração com a palavra de Deus no contexto da vida monacal. No século XII, um monge, ele que se chamava Guigo II, ele escreveu uma pequena carta que tentava explicar a um de seus discípulos o que era o processo de oração vivido na comunidade religiosa a partir da Sagrada Escritura. Esta carta nos apresenta toda uma concepção teológica, mas ela nos apresenta principalmente aquilo que nós chamamos dos 4 degraus, as pessoas falam das 4 partes, das 4 etapas, das 4 fases da leitura orante. Não, etapa, fase, isso é tudo método. Quando nós falamos dos 4 degraus da leitura orante, nós estamos falando das 4 formas pelas quais nós podemos viver esta espiritualidade a partir da Sagrada Escritura. O primeiro degrau que esse monge Guigo II nos apresenta é a leitura. A leitura, ela é um ato, que todos nós temos de, primeiro, saber decodificar um determinado texto. Se eu tenho domínio da língua, eu consigo decodificar aquilo que aquele texto me diz. Se eu não consigo decodificar, eu não entendo. Se eu não entendo, como que eu vou rezar? E aqui entra o primeiro ponto da leitura orante, primeiro degrau que Guigo nos fala. Para que nós possamos praticar a leitura orante, nós precisamos conhecer o texto bíblico. Eu preciso saber qual é a mensagem que esse texto bíblico nos traz, preciso conhecer de que forma ele se apresenta a nós, qual é a mensagem que ele está transmitindo. Eu gosto sempre de dar um exemplo de que se você está lendo um texto profético e você não consegue identificar os motivos, aquela imagem profética que o personagem nos traz no texto bíblico, você vai conseguir rezá-lo? Não. Então, o primeiro degrau para a prática da leitura orante é o estudo da Sagrada Escritura. Segundo degrau para a prática da leitura orante é a meditação. E aqui eu quero, meus queridos, esclarecer com vocês que meditar não significa esvaziar a mente. Nós temos várias tradições religiosas em que a meditação significa limpar a sua mente dos vários pensamentos que ela tem e permanecer num estado de tranquilidade. Para nós cristãos, a meditação ela não é isso, mas ela também não é relacionada à ideia de uma
reflexão racional. Meditar algo não significa compreender racionalmente o que ele quer dizer. Isso faz parte da leitura. Se eu consigo ler um texto, eu consigo refleti-lo. A meditação ela é mais profunda. A meditação, segundo Guigo II, ela está relacionada a um hábito que ele em latim diz da ruminatio. O que é ruminatio? É o ato da ruminação. A ruminação ela é uma prática encontrada principalmente em animais, na qual a forma como ele ingere os alimentos faz com que ele consiga tirar desses alimentos o máximo possível dos elementos que esse alimento proporciona para ele. Porque o processo de digestão ele é mais demorado. Para nós a meditação ela é algo semelhante à ruminação. É quando, ao ler a Sagrada Escritura, eu consigo trabalhá-la, digeri-la, refleti-la em sua profundidade, refleti-la na minha vida e na vida da minha comunidade. A palavra de Deus que se vê que nós estamos rezando, eu preciso interpretá-la, eu preciso meditá-la, aqui a mensagem que ela traz a mim e a minha comunidade. Esses dois primeiros degraus, eles são fundamentais no desenvolvimento da leitura orante. Se nós não interpretamos a Escritura ou não conseguimos ainda interpretar a Escritura, nós podemos incorrer numa leitura fundamentalista e intimista da Escritura. A Escritura diz isso para a Vanessa. Não, ela diz isso para o povo de Deus, para a humanidade, para o ser humano. Então nós precisamos, em primeiro, conhecê-la, saber o que o texto bíblico nos traz e depois saber de que essa leitura do texto bíblico ela vai ser uma meditação, uma ruminação, que não é e que não acontece só no momento. Quando nós lemos um texto e esse texto nós o escutamos e ele nos impacta, nós necessariamente, nesse ato de ruminação, nós vamos aprender a incorporá-lo e tirar dele todos os elementos que vão nos alimentar espiritualmente. E somente a partir disso, nós ascendemos ao terceiro degrau que Guigo II nos fala, que é a oração. Nós só vamos poder dialogar com Deus, rezar um texto, saber louvar, pedir perdão, louvar, pedir perdão, refletir, pedir, suplicar, se nós tivermos compreendido esse texto e ruminado ele, tendo em vista a nossa realidade pessoal e comunitária. E por fim, nós encontramos o quarto degrau, que é a contemplação. Eu gosto muito, meus queridos, de dizer que contemplar não significa ver. O termo contemplação, se a gente for fazer uma tradução do termo contemplação e dividirmos o termo em si, significa contemplar, significa estar com o templo. O templo, ele é o local por si no qual Deus se manifesta. E aqui a gente está se referindo muito à ideia do templo judaico. Deus está presente no templo, Deus se manifesta no templo. Estar com o templo significa abrir-se à manifestação de Deus na sua vida, na vida da sua comunidade. Portanto, a leitura orante, ela é uma das formas pelas quais nós podemos trabalhar a nossa espiritualidade a partir da Sagrada Escritura. Uma espiritualidade que é fundamentada no conhecimento da Escritura, na capacidade desta meditação, buscando tirar da Sagrada Escritura os elementos primordiais para nosso processo de conversão, que se transforma em oração e que se transforma nesse processo de abrir-se à manifestação de Deus nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Agora você deve estar se perguntando, Vanessa, e como se dá a prática da leitura orante?
A prática da leitura orante, nós temos aí inúmeros cadernos, livros, sites, enfim, que nos explicam possibilidades sobre a prática da leitura orante. O que eu gosto sempre de destacar são 2 pontos. A leitura orante, ela precisa ser algo cotidiano, rotineiro na nossa vida. A espiritualidade que se desenvolve a partir da Sagrada Escritura, ela é desenvolvida a partir de uma rotina. Nós não conseguimos fazer uma leitura orante hoje e uma daqui 1 ano, daqui 1 mês, e conseguimos viver esta espiritualidade, esta formação de nós por meio da Sagrada Escritura. A leitura orante pressupõe rotina. Uma rotina que é pessoal e uma rotina que precisa ser comunitária. Um segundo aspecto que eu gosto de destacar é que a prática da leitura orante, ela precisa ser dedicado um tempo. A leitura orante, nós não conseguimos fazê-la, por exemplo, no contexto da liturgia. A reflexão litúrgica da Palavra de Deus é uma. Nós precisamos nos dedicar um tempo específico para a leitura orante, buscando tirar dela, dentro de um espaço comunitário, aquilo que ela nos traz de inspiração. E esse tempo reservado, ele tem que ser reservado somente para a leitura orante. Então, eu consigo, Vanessa, fazer uma leitura orante no começo de uma reunião na minha comunidade? Se você dedicar de meia hora a 45 minutos para fazer esta leitura orante, sim. Se você dedicar 15 minutos, você vai estar fazendo somente uma oração com a Sagrada Escritura. Por que não será uma leitura orante? Porque ela não perpassou o aspecto da leitura, da meditação, da ruminação comunitária, da oração comunitária, abrindo-se à manifestação de Deus. Quero dizer a você que a experiência de uma espiritualidade a partir da Sagrada Escritura é uma experiência de maturidade. E quero convidar você a buscar esta experiência. Se você ainda não o faz, busque essa experiência de se permitir desenvolver-se tanto na leitura quanto na meditação e na oração, abrindo-se à manifestação dessa palavra que é o próprio Cristo em nossas vidas.